Eu sou Jaciene Dias e a partir de agora você fica comigo no programa Espaço Saúde. E os nossos convidados de hoje são o médico cardiologista Dr. José Bonifácio Barbosa, a nutricionista Renara Leite e a médica Osana Reis. E se você quiser participar do nosso programa, basta acessar os nossos canais de comunicação e deixar as suas sugestões. A gente vai para o intervalo e já estamos de volta. Fique ligado! A ingestão de frutas, segundo a Organização Mundial da Saúde, garante uma quantidade necessária de nutrientes. Agora, você conhece as verdades e os mitos de algumas frutas? Nós convidamos a nutricionista Renara Leite e ela bate um papo com o programa Espaço Saúde e fala mais detalhes sobre o assunto. Eu sou a Renara Leite, sou nutricionista e estou aqui no Espaço Saúde hoje para falar um pouquinho sobre a importância das frutas e vamos conversar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre o consumo delas. O grupo das frutas, ele, além de conter uma quantidade muito grande de vitaminas e minerais que atuam como antioxidantes, também são riquíssimos em compostos bioativos e fitonutrientes que fazem esse papel. Eles têm a capacidade de reduzir o estresse oxidativo e, assim, prevenir uma série de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. O consumo à vontade das frutas, ela pode ser uma verdade, mas é uma verdade relativa. Porque você pode consumir frutas à vontade, a depender de quais frutas são essas e a depender da sua condição clínica. Ninguém nesse mundo engordou ou adoeceu por comer excesso de fruta. As pessoas engordaram e adoeceram por comer excesso de açúcar e farinha. Mas para emagrecer e restabelecer a saúde, talvez o grupo das frutas tenha que ser mais restrito dentro da estratégia alimentar. Um grupo de indivíduos saudáveis pode sim consumir à vontade se conseguir equilibrar o índice glicêmico dessas frutas. Pessoas que não têm condições clínicas favoráveis, como diabéticos e obesos, pessoas com alta resistência à insulina, elas vão ter sim que moderar. E isso é individual, né? É uma indicação muito específica que só um profissional vai poder fazer para cada um. Sobre a banana prevenir câimbras, se trata de um mito. Né? O consumo equilibrado de potássio, ele previne as câimbras. Porém, a banana, apesar de ter sido muito atribuída ao potássio, ela não é uma fruta tão rica assim. Contudo, ela sempre foi bem relacionada com a prática de educação física, de atividade física, por ser uma fruta com alto potencial energético, né? Ela é uma fruta que tem uma quantidade muito boa de fibras, fornece uma quantidade muito boa de energia e, além de fornecer bastante energia, ela ajuda a regular o intestino, o contrário do que muita gente pensa por aí. Sobre o abacate, é uma fruta queridinha dos consultórios dos nutricionistas, uma fruta que tem um volume de fibra muito grande, um aporte de fibra muito grande, uma quantidade muito boa de gorduras de um bom perfil nutricional. As pessoas têm um pouco de medo da gordura, mas a gordura do abacate é uma gordura que ela ajuda, inclusive, no processo de emagrecimento. Ajuda a regular a saciedade, ajuda a controlar a glicemia e ajuda a combater o triglicerídeo alto, né? Assim como ajuda a aumentar também o HDL, que é o dito colesterol bom. Então é uma fruta que é muito vantajosa estar dentro de um planejamento dietético, ela ajuda a regular a saciedade. Quando você come abacate, você não sente tanta fome. Eu gosto muito de empregar essa fruta no horário da ceia, que é o horário que as pessoas têm um pouquinho mais de ansiedade para comer. E quando come o abacate, isso fica, essa vontade aparece diminuída. E o abacate, ao contrário do que muita gente pensa, ele pode ser consumido também salgado. E algumas pessoas não gostam, né, do abacate com doce, a gente foi acostumado a consumir com leite, leite condensado, farinha, mas essa não é a forma mais adequada, né? Consome-se o abacate puro, você pode adoçar com um pouquinho de néctar de coco, xilitol, estévia, mas também pode consumir ele salgado em preparações como guacamole, ensaladas e até mesmo puro, que fica uma delícia. Pessoas com gastrite podem consumir frutas ácidas. É mito ou verdade? É verdade. Pessoas que estão em crise de gastrite, elas vão sentir muito desconforto ao consumirem frutas ácidas como maracujá, abacaxi. Contudo,
Se elas estiverem em crise controlada, isso não vai ter relevância, porque as frutas elas não agridem ou amplificam o espectro da doença, elas apenas geram desconforto para quem está em crise. O limão, por exemplo, é uma fruta cítrica e ele ajuda a controlar os sintomas da gastrite. A famosa água com limão, uma das indicações dela é para pessoas que estão em quadro de hipocloridria, consumindo os inibidores de bomba de próton, né, os prazóis, para o controle da gastrite, e eles ajudam a controlar essa sintomatologia. Se o limão afina o sangue, se ele reduz a fluidez sanguínea, é mito ou verdade? É mito. Não existe absolutamente nada dentro do limão, do suco do limão, que possa melhorar a fluidez sanguínea. Na casca do limão existe um composto bioativo, um fitoterápico, que ele é hipotensivo. Ele reduz a pressão sanguínea, mas não tem relação com a fluidez do sangue. E sobre uma fruta regionalíssima, que tem o sabor incrível, né, e conquistou aí o coração dos maranhenses, uma fruta que faz parte da nossa carta regional, que é o bacuri. E é um alimento muito rico em fibra, ele é um alimento que tem uma quantidade muito boa de gorduras insaturadas, poliinsaturadas, que ajudam no controle da glicemia, ajudam no controle das dislipidemias, um alimento extremamente saboroso que controla a saciedade e vale muito a pena estar dentro da nossa rotina porque ele tem uma quantidade bem baixinha de calorias. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer o programa Espaço Saúde pela abertura de estar conversando com vocês hoje sobre esse tema tão importante. Nos veremos outras vezes para falarmos sobre esse mundo da nutrição que é tão amplo e transformador. Me acompanhem no Instagram, as minhas dicas e receitas que aparecem lá. Espero vocês! Nós vamos para mais um intervalo e na volta você confere a entrevista da semana e a minha convidada é a médica Osana Reis. E nossa entrevistada desta semana é a doutora Osana Reis. A gente veio bater um papo com ela e saber as novidades que ela está realizando dentro da medicina preventiva e saber também das novidades pessoais. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. E eu que agradeço aqui a sua presença. É sempre um prazer, Jaciene, estar com você, estar no seu programa, que é uma coisa muito interessante e que tem sempre algo de bom para se ver. Agora, doutora, a gente sabe que você trabalha com a beleza, que você trabalha orientando as pessoas a poderem tratar a beleza também como uma saúde. Como é fazer esse momento com seus pacientes? Olha, a gente sempre foca numa consulta chamada de 360 graus, ou seja, a gente olha a pessoa como um todo. A gente analisa vários exames, porque o que é que a gente sabe hoje, Jacine? É que 70%, né, das doenças elas estão ligadas ao estilo de vida. 15% estão ligadas ao meio ambiente e somente 15% à genética. Então, para que você esteja bem externamente, prevenindo as doenças que antigamente se dizia que eram doenças da velhice ou eram doenças herdadas da família, hoje a gente já sabe que não é mais assim, que 70% depende do seu estilo de vida. E para que a gente esteja bem externamente, ou seja, com uma pele viçosa, né, com uma qualidade de vida maior, é necessário que estejamos bem internamente. E aí é que entra toda essa análise multifatorial. Todas as orientações, não só laboratoriais, mas orientar um melhor estilo de vida, uma melhor alimentação, orientar o quanto é importante você ter uma atividade física no seu dia a dia para que você esteja bem como um todo. E isso ajuda a ressaltar essa beleza externa.
Do que consiste a medicina preventiva, basicamente? A medicina preventiva é isso, é você ir buscar níveis ótimos, é ir buscar a qualidade de vida, ela está alicerçada no manuseio do estresse, porque sob estresse nós vivemos todos os dias, mas a gente tem que aprender a lidar com eles. A gente tem que procurar uma alimentação saudável. Não sou a favor de dietas radicais, mas a gente sabe que determinadas substâncias, elas, quando ingeridas numa quantidade maior, elas passam a ser inflamatórias para o nosso corpo e faz aquele tipo de inflamação subclínica que a gente não vê. Tá? Que essa é o pior tipo de inflamação, essa inflamação que a gente não vê. Porque a inflamação que dói, você corre atrás do médico, porque está doendo. Mas a inflamação crônica, subclínica, que vai acontecendo, você não detecta rapidamente. E isso a gente consegue fazer através de análise laboratorial, através de imagens. Então, fora isso, a gente tem que pensar na atividade física, que é super importante no nosso dia a dia. Então, a medicina preventiva engloba tudo isso. Agora, doutora Rosana, como se manter jovem e saudável? Olha, a primeira coisa que eu acho é fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, entendeu? É procurar, mesmo com o dia a dia corrido, é você se disciplinar até as horas para cuidar de você. Eu não abro mão de minha suplementação, da minha modulação hormonal, eu faço todos os meus exames, eu vejo os que estão... Procuro sempre estar em níveis ótimos de laboratório, porque, como eu falei, a gente previne fazendo com que a gente esteja em níveis ótimos e não em níveis normais de laboratório. Tá? Então, essa suplementação de nutracêuticos, de minerais, de hormônios, quando necessários, é fundamental para que você tenha essa qualidade de vida, que você tenha essa energia. Não abro mão da minha atividade física diária. Eu faço atividade física de segunda a sábado. Eu já ando, eu digo sempre, com a minha mochilinha dentro do carro, porque na hora que dá, eu estou lá. Tá? Outra coisa que é reparadora é o sono. Tá? Então, o meu sono, eu procuro higienizá-lo. O que é higienizar o sono? Eu, há 14 anos, desde que comecei a medicina preventiva, eu não tenho televisão dentro do meu quarto. Eu elimino todas as luzes, todos os ruídos, celulares. Eu, 1 hora antes de dormir, eu já me desligo realmente, porque o sono ele é reparador para que você consiga dormir e aprofundar o seu sono. Agora, doutora, você se considera uma profissional da vaidade? Olha, eu me digo assim, eu gosto sempre de estar bem, eu gosto de me cuidar, eu gosto de andar na moda, entendeu? Porque eu acho que o que a gente faz, a gente tem que estar bem. Aqui dentro da clínica, eu me cuido também, eu faço meus aparelhos, eu faço minha radiofrequência para estimular colágeno, porque aqui na clínica nós temos vários aparelhos para esse tipo de tratamento. Então, eu não abro mão de fazê-los. Tá? Eu sempre estou fazendo, eu sempre, quando preciso, eu também estou otimizando o meu metabolismo. Então, eu me cuido. Não é uma vaidade, como se diz, vulgar. Não, é uma vaidade de estar bem. Até porque eu acho que os meus pacientes, eles merecem que eu esteja bem. Eles merecem esse exemplo. Eles merecem ver o caminho. Agora, seus pacientes, principalmente as mulheres, elas chegam aqui em busca de um milagre? Olha, não é milagre, assim, mas elas sempre querem estar melhor. E a gente sempre procura
gerenciar essa expectativa, porque cada idade tem sua beleza. E justamente por isso, para entender mais dessa beleza, é que eu faço parte de um grupo de estudo da história da arte. Porque com a história da arte eu consegui refinar um pouco mais para entender essas angulações, entendeu? Pegar aquela área de luz que a pessoa tem e dar um foco maior para aquela área de luz que favorece aquela pessoa e esconder aquela área de sombra. E tudo isso a gente aprende apreciando os grandes pintores, os grandes escultores. Então, eu não abro mão disso também, de estudar a história da arte para beneficiar o meu trabalho e os meus pacientes. Agora, doutora Rosana, estou sabendo que você tem recebido muitos convites para participar de eventos e fóruns, inclusive internacionais, e referente principalmente à área que você atua. Como é que tem sido para você esses convites? Olha, realmente a gente recebe muitos convites e o mais recente é para participar como moderadora de uma mesa no Fórum Internacional que estará acontecendo em São Paulo. Agora, esse fórum ele consiste de quê? São vários médicos que fazem parte desse grupo Longevidade Saudável, que atuam na medicina preventiva. Lá se discute os casos mais difíceis, onde se chega a um consenso para os melhores resultados e a melhor forma de conduzir esses casos. É realmente um momento de grande aprendizado, porque lá também se faz uma reciclagem de tudo o que está acontecendo de mais novo nessa área no mundo. Agora, uma coisa que você tem uma preocupação constante é a questão da capacitação profissional. E, vez ou outra, aliás, né, nem vez ou outra, a gente constantemente está participando de cursos, né, tanto no Brasil quanto fora. É verdade. Olha, eu sempre digo que eu não me canso, eu estou sempre buscando conhecimento, porque eu acho que a velocidade da informação é muito grande. Todo dia tem coisas novas, todo dia tem novidade, e eu sou realmente uma aprendiz vitalícia, tá? E, recentemente, falando dos convites, eu também fui convidada pela Allergan para participar de mais uma reciclagem com o professor Dr. Maurício de Maio, que foi o idealizador da técnica de MD Codes. Doutora Rosana, a gente agradece esse bate-papo e, com certeza, na sua volta, a gente vai querer a sua participação aqui no programa, viu? Com certeza, vai ser um prazer. Você sabe, eu gosto muito de novos projetos. É sempre um desafio, eu gosto de desafios, eu gosto de inovar e conte comigo. Obrigada, Jaci. Eu também. Um dos sinais do infarto é a dor no peito. Mas você sabia que muitas das vezes o infarto não apresenta nenhum sintoma? Por isso, é preciso que você procure um cardiologista, faça exames de rotina. Nós fomos conversar com o médico cardiologista Dr. José Bonifácio Barbosa e ele dá mais informações sobre o infarto do miocárdio. Acompanhe. O que é o infarto do miocárdio? Bom, o infarto do miocárdio é quando ele ocorre quando uma artéria do coração, chamada coronária, obstrui, fecha. Por que que fecha? Porque forma uma placa na artéria e em cima dessa placa forma um coágulo de sangue. E aí não vai sangue, não vai oxigênio. Aí a morte do músculo chama-se infarto do miocárdio. Que tipos de testes a pessoa deve fazer para saber a quanto anda o coração, a saúde do coração? Bom, vamos considerar vários aspectos. Primeiro,
se o paciente tem antecedente familiar de infarto do miocárdio e se ele tem pressão alta, se é diabético. Normalmente, o infarto do miocárdio acomete pessoas acima de 40 anos, poderemos ter esse marco. Mas nós temos pacientes que têm infarto antes dos 30, dependendo, como eu falei, dos fatores de risco. É hipertenso, é diabético, é obeso, é sedentário, é fumante. Os fumantes eles infartam mais precocemente do que os não fumantes. Então, a gente precisa fazer uma consulta com o cardiologista. O cardiologista vai interpelar na anamnese, ele vai perguntar sobre todos esses fatores que eu terminei de mencionar, particularmente o familiar. Quando um pai ou a mãe tem infarto, no caso do pai com menos de 55 anos e a mãe com menos de 65 anos, a chance dos filhos é maior do que quando eles infartam idosos, acima de 70, 80 anos. Então, quanto mais precoce tiver o infarto dos familiares, mais a gente fica atento. E quais são os tipos de infarto que existem? Bom, nós temos o infarto, ele depende, por exemplo, uma classificação seria o infarto da parede inferior do coração, o infarto da parede anterior, dependendo da artéria acometida. Mas tem um infarto chamado infarto, vamos dizer assim, mudo, um infarto que não dá sintoma. Aí, muitas vezes, o paciente chegou no médico e fez um eletrocardiograma e nunca tem história de dor. Seria um infarto silencioso e o infarto com dor. Mas isso é uma classificação que é apenas para a pessoa falar assim. Na verdade, os tipos de infartos são infarto transmural ou não, infarto subendocárdico ou não. Isso na linguagem técnica. O que é isso? O infarto transmural é quando ele pega a parede toda do coração. O infarto subendocárdico é quando ele pega só uma parte da parede. Essa é a classificação técnica, classificação médica, mas para nós aqui nós vamos falar infarto silencioso e infarto com dor. O infarto é maior entre os homens ou as mulheres? Olha, entre os homens é mais frequente. Agora, as mulheres morrem mais. Elas morrem mais. Tem uma série de tentativas de explicar. Uma delas é que as artérias são mais finas e são mais tortuosas. Pode ser que elas morram mais por isso. Agora, uma das coisas que leva a mulher a ter menos infarto é porque é depois da menopausa que elas são mais acometidas. E a menopausa da mulher é acima dos 50 anos. Tem mulheres que até 55 ou mais continuam menstruando. Então, a menstruação, essa fase, tem uma produção de hormônios que protegem o coração. E a dica de quem tem 40 anos de experiência trabalhando com o coração? A dica é que já vimos muitas situações. Eu já vi paciente com doença coronária que ele tinha dor só nos pulsos. Às vezes o doente tem uma dor só na mandíbula. Então, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essas experiências e eu não posso mais errar. Eu sempre peço mais exame, talvez, do que o necessário, porque não dá para errar mais depois de tanto tempo. Gostaram do programa de hoje? Pois semana que vem estaremos de volta. Queremos agradecer aos nossos convidados que participaram e fizeram o programa conosco. Semana que vem você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Guará, canal 23.1. Todos os sábados às 12h30 e quinta-feira na reprise às 10h30 da noite. Até semana que vem.